Está começando mais um Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é o advogado militante em direito de família há 30 anos, Robson Neves Filho. Professor, obrigado pela presença. O senhor ministrou aí ao longo da semana no Saber Direito o curso Direito de Família. Aliás, eu falei aqui 30 anos, né? Já é um bom casamento então com esse assunto, né? Já... Agora, por que o senhor escolheu justamente essa área, professor? Olha, a vida do advogado é muito feita das oportunidades, não é? A primeira vez que eu fui fazer uma petição na vida, me foi dado, na época, uma separação consensual que existia na época, né? Existia até pouco tempo. Então, a partir daí, aliás, foram duas petições. Uma separação consensual e uma defesa de uma empresa trabalhista. Então, acabou que esses dois ramos me acompanham até hoje. O dentre outros, né? Também. Dentre outros, que o advogado eu costumo dizer, o advogado estuda conforme o caso, né? Uhum. Então, a gente acaba com a prática e com a vivência e dentro do escritório, sempre só fui advogado, nunca tive nenhum vínculo de emprego com nenhuma empresa, com nenhum tipo de, nem público, nem nenhum tipo de emprego privado, e sempre tive o meu escritório. Então, as oportunidades foram surgindo conforme elas vão batendo na porta e a gente vai buscando, né? Então, acaba que o advogado hoje, além de ter suas especialidades, com o tempo você vai aprendendo outras áreas também, e podendo atuar em mais de uma área hoje é comum. Né? Bom, mas aí... Mas o direito de família me acompanha, ele e o direito de trabalho me acompanham... Tá, mas foi casual ou foi uma escolha mesmo? Já deu sorte que a primeira já foi consensual, né? Pois é. Talvez ele atraiu um pouco mais. Pois é. Eu acho que a separação consensual, ou o divórcio consensual hoje é sempre o melhor caminho nessa área, né? Porque realmente o litigioso, ele é muito ruim, muito ruim para as crianças, traumático para todo mundo, enfim. Mas foram ramos que, no escritório onde eu fui ser estagiário, eles atuavam nesses dois ramos, né? Uhum. E hoje eu sou um dos sócios do escritório. Hoje não, já tem quase 28 anos que eu sou sócio do escritório. Foi logo depois que eu formei. Uhum. E por que da escolha justamente do direito? De família? Não, direito em si, né? Eu era muito garoto, né? Eu fiz vestibular, tinha 16, 17 anos para 18. Direito era aquela coisa assim que a gente achava que, sei lá, era uma ciência que todo mundo achava bacana, né? Uhum. Eu era um garoto, imagina, a gente sonhava em ser... Eu não digo que eu sonhava em ser advogado, eu sonhava mais em ser juiz. Mas hoje eu digo que não quero ser juiz de jeito nenhum, o negócio é ser advogado mesmo. E eu me descobri no direito, né? A partir do curso, a partir da atuação, eu me descobri mais advogado do que propriamente possível ser um direito, um juiz, no direito ser um juiz, um promotor, uma coisa. Eu acho que hoje eu diria que eu não teria sido feliz, né? Uhum. Mas na advocacia realmente me encontrei e acho que ainda tem mais uns bons tempos pela frente ainda. Que bom, fez uma escolha certa, num momento que a gente considera sempre que é muito delicado, né? De fazer essa escolha ali por volta de 17, 18 anos, fazer uma escolha, ou seja, escolher a profissão que teoricamente você faz pro resto da vida, né? No seu caso, por exemplo. E o senhor que lida diariamente com alunos, como é que o senhor vê essa definição do aluno hoje? Porque hoje também tem bem mais informações, né? Acerca das profissões e tal, uma série de fatores. Mas quando o senhor olha, por exemplo, na sala ali e vê aquele garoto, o senhor pensa, esse não está fazendo o que gosta. Olha, eu não gosto muito de olhar assim não, sabe? O professor hoje, ele precisava ser mais respeitado, na verdade, né? Eu acho que é o tipo da profissão que ainda não tem aquele grau de respeitabilidade, como tem o advogado, como tem o juiz, como tem outras, tem o jornalista. Enfim, me parece que o professor é um pouco esquecido nesse país, né? E ele é de uma importância fenomenal. Isso, né? Verdade. Não preciso nem dizer disso, porque todo mundo sabe, né? Mas enfim, e eu costumo... no direito de trabalho, defender muitos professores. Me agrada muito defender o professor na justiça do trabalho. Porque, poxa, não pode mais ficar pior do que está, entendeu, para eles. Eu fico impressionado como a categoria passa por dificuldades em relação à remuneratória. No país nosso, a gente sabe disso, né? Então, essas coisas de advogado empolgam a gente, né? Eu realmente me apaixonei pela causa dos professores. E essa coisa de você identificar o aluno acontece sim, né? Acontece sim, um bom professor consegue fazer, mas o ideal do professor é que ele consiga fazer com que todos achem o caminho certo, né? Uhum. Não só um ou dois, enfim. Tem uns que vão já por
capacidade própria, né? Mas o professor é um dos maiores agentes transformadores que eu acho que existem na sociedade, né? E o nosso é muito pouco valorizado, muito pouco valorizado. Você tem uma modificação séria a respeito disso. Mas quando você vê ali aquele aluno que às vezes está um pouco motivado com a profissão, no caso, direito, né? Aqui em especial estamos tratando do direito, só tenta puxar ali, não é bom, não é, olha, por que você... Porque às vezes a pessoa está ali porque o pai escolheu. Mas olha, às vezes eu conto o meu caso, que eu cheguei também sem saber se era exatamente o que eu queria. E aí eu falo, olha, persiste, né? Tenta dar algumas dicas, enfim. A própria aula tem que ser preparada para poder auxiliar esse tipo de aluno, né? As aulas hoje, as técnicas de didática e a pedagogia em si, ela mesmo o professor de direito precisa tê-las, né? Elas são bastante eficazes para você tirar o aluno dessa posição e dar um rumo para ele. Ser o transformador social, né? Ser o agente de transformação da pessoa. Não precisa ser só socialmente transformado de uma classe de econômica tal para uma classe econômica tal com futuro na profissão, né? Mas um agente transformador da pessoa, né? Da pessoa poder encontrar seu caminho. É como eu penso. Né? Sim, claro. Estamos aqui para ouvi-lo. Professor, agora em relação ao curso aqui, o Direito de Família, a legislação e até culturalmente nós estamos vendo aí uma mudança nessa concepção de família, de compreensão do que é a família. Desde o Código de 16, por exemplo, o tratamento vem cada vez, né, sendo alterado e justamente com essa coisa de família mesmo, não sei como é que eu posso dizer, afetiva. Isso. A grande mudança veio com a Constituição de 1988, que o Código Civil em 2002 abarcou como completo, né? No seguinte sentido, a Constituição tocou o vetor do direito de família. O vetor do direito de família ele era muito ligado à instrumentação, toda ela, do direito de família, muito ligada à preocupação com o patrimônio, com a individualidade da pessoa, resguardar a família nesse sentido patrimonial, materialista. Tinha essa visão, né? O pai lá fora, a mãe dentro, o provedor e a cuidadora, sabe? Tinha um vetor um pouco diferente. A Constituição mudou completamente. Saiu o vetor daqui, foi para cá e ficou no afeto, como você falou, afetividade. Ficou no afeto. O afeto é a base de tudo, né? O afeto é a base das relações. Se as relações são constituídas, como antigamente só se aceitava a família entre homem e mulher, se mesmo ou não tendo afeto, ou tendo afeto, não importava, só assim se constituiria entre homem e mulher, hoje se admite ser família não ser só homem e mulher, né? Ser pessoas do mesmo sexo, podem casar, né? Tem a união estável que pode ser reconhecida como uma entidade familiar. Entre homem e mulher, teve uma discussão muito grande se pessoas do mesmo sexo também poderiam estar em união estável. Acaba se definindo que sim, podem, né? Há uma proteção legal e uma proteção jurídica a respeito disso, né? Então, mudar, para mim, é mudar da água para o vinho. Né? Quer dizer, se tiver afeto e se provar as circunstâncias que aquele afeto normalmente leva duas pessoas a quererem constituir família, etc., é uma família. Não importa que circunstâncias, que local, que distância um do outro, enfim, se do mesmo sexo ou do mesmo sexo, se mais de um sexo, menos de um sexo, enfim. Eu acho que é uma evolução. Acho que muita gente não acha não. Mas exatamente. Eu acho que juridicamente falando, o afeto virou uma... Vamos chamar de sentimento, né? Virou um sentimento super visto pelo Estado agora. Pelo Estado como um todo, né? Por aquilo que nos protege, né? Opa, esse aqui realmente é um fundamento avassalador e que eu preciso cuidar e ele precisa dar resultado, que aí vai se perpetuar ainda mais a instituição da família, né? Professor, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo, já nós estaremos de volta no Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e estamos conversando hoje com o professor Robson Neves Filho, professor que ao longo da semana ministrou o curso sobre Direito de Família.
Professor, nós falávamos no finalzinho do bloco anterior sobre essa mudança, né, de concepção de família que entra aí agora o lado afetivo. Agora, em tempos passados, né, e aí hoje já estamos caminhando, como o senhor disse, para um lado positivo, sua opinião também, claro, mas naquele tempo as mulheres ficavam um pouco mais à margem dessa legislação no quesito proteção, não? Ah, sim. Por exemplo, na hora de cuidar dos filhos, por exemplo, hoje a gente fala aí em pensão, há tempos atrás separou que se vire. Não, olha, a mulher do século XX, ela revolucionou toda essa estrutura familiar, né? A gente entrou no século XX com uma estrutura familiar em que ela era realmente a dona da casa, vamos dizer assim. Ela não passava daquele serviço dentro de casa. Tem uma história muito interessante, que eu já li sobre a vida de Rui Barbosa, que ainda pegou o final dos anos 800, o começo da vida dele, século XVIII, portanto, século XIX, portanto, e naquela época, nem ele, quer dizer, só ele e o pai podiam sair na rua. Quer dizer, perdão, nem os meninos, nem as mulheres saíam na rua, no Brasil do século XIX. Porque ou a mulher era desquitada ou prostituta, e a criança não era lugar de criança na rua, não tinha isso. Então, imagina dessa época, de um Rui Barbosa que viveu boa parte do começo do século XX, a mulher transformou o mundo. Você não vai me desculpar, mas a mulher transformou o mundo. Ela saiu dessa situação, pelo menos no nosso Brasil aqui, para uma situação completamente diferente, né? E por conta dessa história que eu vi da bibliografia de Rui Barbosa, a gente consegue perceber que no século XX houve uma revolução, uma literal revolução dos aspectos da mulher, e aí vai o da família também. A mulher mudando completamente de papel, como mudou, sem deixar muita parte do papel anterior, acabou transformando o homem também, provocando que o homem se transformasse. Então, como vai havendo o equilíbrio, vai havendo a proximidade, e um parâmetro que não interessa a gente discutir, mas vai havendo algum tipo de proximidade, da mesma coisa que se fazia antes do homem que se fazia, e não havendo uma maior proximidade do homem no que se fazia a mulher, porque aquilo que a mulher fazia, os dois, ela mesma se afastou, houve uma revolução nessa coisa da família. A mulher não era mais só a cuidadora, o homem não era só o homem que era mais provedor. Ela podia ter opinião, passou a poder votar. Isso, a ser votada? A ser votada. Ela passou a frequentar lugares sociais que só homens frequentavam, sem ser tida como prostituta por conta disso. Ela passou, quer dizer, ela fez o que a mulher fez foi um negócio que a história ainda vai reconhecer, ainda acho que reconhece pouco, mas ainda vai reconhecer na história da humanidade como uma coisa, um marco de divisor de águas, entendeu? Aí a civilização aumentou, né, vamos dizer assim, o ser civil aumentou. Né, na minha concepção, tudo na minha concepção. Mas, enfim, eu acho que esse papel da mulher transformou e acabou vindo bater aqui no direito de família. Né? Exato. Ou seja, elas transformaram o ente familiar, a instituição familiar e os seus papéis. Até 1916, o Código de 1916, tinha o chefe de família e não era a mulher. Né? Então, hoje isso nem se cogita, né? Nem se cogita. Não tem mais pátrio poder, como se tivesse só de pai. Né? Tem poder familiar, porque ambos têm o mesmo poder familiar, Constituição de 88. Né? Então, tudo isso é feito dessa transformação, desse ato transformador da mulher como um todo. Né? Que foi universal, não foi só, né? Verdade. Mas eu estou contando um fato do específico nosso, do nosso século XIX, né? Aqui no Brasil. Né? Não sei bem como é que foi lá fora, mas podia ser uma coisa semelhante. E, professor, ainda no direito de família houve também uma evolução na legislação, por exemplo, a guarda compartilhada. É uma evolução, né? Afinal de contas, os dois são pais, são responsáveis, têm esse dever e essa obrigação. O que há tempos não tinha tanto essa obrigação. Hoje, sim, ela é possível, essa guarda compartilhada. Eu costumo dizer que a guarda compartilhada é um efeito dessa revolução da mulher. Que muitos acham que é uma tentativa dos homens, ou foi uma coisa ligada aos pais que queriam mais estar com os filhos. É um erro. Né? Eu sempre reputo a guarda compartilhada a essa revolução da mulher. Por quê? Porque o que aconteceu? Não se cogitava antes, vamos dizer assim, até o final dos anos 90, você nunca tinha ouvido falar em guarda compartilhada, essa palavra. Eu estava já na
na total militância do direito, na advocacia, na militância da advocacia, nunca tinha falado em guarda compartilhada, era guarda única e sempre para a mulher. A gente iniciava a audiência já dizendo, a guarda é dela e a visitação vai ser assim, assada do pai. Né? Olha que temos os quesitos, né? Eu costumo... Já estava tentando garantir só o fim de semana, o resto... E era 15 dias, né? Um negócio assim, hoje, quando você vai para o afeto, você vê o absurdo que era isso, né? O absurdo que era isso. E essa modificação da mulher levou a que a própria guarda compartilhada viesse a ser um dos instrumentos para não permitir, no meu sentido, né? Não permitir que houvessem as situações em que o afastamento levaria a menor possibilidade de manutenção do afeto entre as crianças e o pai separado, a mãe separada, entendeu? Então, ligando uma coisa com a outra, a guarda compartilhada veio a ser mais um instrumento da demonstração da revolução da mulher. Agora, ambos têm responsabilidade, não é só ela. Que história é essa? Eu tenho responsabilidade e você visita? Não é demais? Quer dizer, você faz a parte fácil, eu faço a parte difícil. Eu cuido, eu crio, eu educo. Tudo bem, você me dá uma parte aí em alimentos. Eu cuido, eu educo, você vê no final de semana. Visita no final de semana. Opa! É claro que foi a mulher que fez isso. É óbvio. E como é que está hoje, professor, essa situação para que um casal esteja aí num momento de separação? É preciso que... Porque às vezes tem um pai também que não quer a guarda compartilhada. Não quero, né? Nós já vimos casos por aí. Mas é possível apenas pedir ali e já ter esse direito? Ou quais os critérios para que o pai possa, não, eu quero a guarda compartilhada? Ou caso aí não tem esse consenso, a mãe diz, não, eu não quero. Olha, uma das dificuldades no início da implantação da guarda compartilhada no Brasil era não haver consenso entre o ex-casal. Aí eu costumava me perguntar assim, esse casal tem consenso? Se tivesse consenso, não era ex-casal. Se tivesse vida tranquila e não tivesse absoluta harmonia, provavelmente não era um ex-casal. Né? Então é muito difícil mesmo, mas já se pacificou e começou pelo próprio STJ a pacificar logo no início lá, um acórdão que a gente tem como histórico, em que definiu-se que a guarda compartilhada é o melhor instrumento para a dupla referência. Né? Porque se você tira uma das referências, você prejudica a formação da criança. Então, se afasta o pai ou afasta a mãe, aquela criança não vai se completar, vamos dizer assim, vai ter um problema sério, né, na sua formação, não vai ter a dupla referência para se formar como sujeito, né? Bom, aí a guarda compartilhada no começo ela teve essa dificuldade, mas logo foi dissipado, a jurisprudência dissipou isso dos conflitos, né? Por haver muito conflito, ela não caberia, porque ela não é um instrumento para prejudicar a criança. E muito menos pode ser pensado como instrumento para dificultar a relação do ex-casal. Como a criança é a base disso, é quem é a maior protegida por causa da guarda compartilhada, permanecem as mesmas responsabilidades para que a criança saber que ambos têm ainda o poder familiar, que ambos têm a guarda, que ambos cuidam dela, que ambos nos seus determinados tempos têm a convivência. Não tem mais visita, né? É convivência, tanto que eu sempre falo, é regime de convivência, não é mais regime de visita. Apesar de o código ainda manter o nome visita lá. Mas eu acho que uma reforma mais cuidadosa, quando tiver tempo, porque também o legislador dessa altura não tem mais tempo para essas coisas, o nome visita devia sair, porque o pai não visita mais filho. Né? O pai tem convivência porque é importante para fazer a referência, né? Para fazer a formação da criança. Então a guarda compartilhada teve essa dificuldade que você está se referindo no começo, mas já foi suplantada e ela já é... A gente entra na audiência normalmente já falando que a guarda é compartilhada. Seja eu, sou um advogado que, mesmo meu cliente sendo uma mulher, eu a convenço de que ela deva manter a guarda que é melhor para ela. Porque a responsabilidade fica dividida, não fica só a cargo dela. Existiu uma mistura, assim, a gente não pode negar, de que muitas mulheres achavam que estavam perdendo poder sobre os filhos, né? Porque mãe e filho tem um relacionamento muito forte, né? Assim como eu disse também que tem pai que não quer, às vezes tem algumas situações, a mulher tem uma vida que ela também quer tocar lá da forma dela e às vezes também, e a gente, né, nós temos vários casos aí, muitas vezes a mulher também não tem a opção de... Às vezes, pra você ter ideia, eu já entrei com petições, ações, em que se pede a presença do pai. A mãe pede a presença do pai, porque sabe que vai fazer melhor para o filho. Né? O pai negligencia isso, enfim, não cumpre o regime de convivência. Tem, né? Claro. Mas a coisa está ficando praticamente, vamos dizer assim, unânime, né? Agora é um juiz ou outro, um tribunal ou outro, em circunstâncias muito específicas,
em que negam a guarda compartilhada. É claro que ninguém pode exercer guarda se não tiver determinados requisitos de moral, postura. Se você bate no filho, você não, né, se você maltrata, maus tratos, todos de toda a natureza que você pensar aí, você não pode ter a guarda, é retirada a guarda, a sua conduta na vida social, se não for adequada. É capaz que você também não tenha a guarda, nem única, nem compartilhada, perca a guarda, né? Haja a perda da guarda mesmo, enfim, em circunstâncias, claro, mas o normal é que as pessoas tenham problemas, mas que consigam exercer a guarda. Eu vou lhe fazer uma pergunta, mas o senhor responde daqui a pouquinho depois do intervalo, pode ser? Claro. A partir de que idade que a criança pode ser ouvida nesses casos? Com quem ficar ou com quem prefere ficar, ou se também até prefere ter essa guarda compartilhada? Resposta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje o nosso convidado é o professor Robson Neves, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, o Direito de Família, tendo aí como aula número 1 a relação parental, guarda e convivência. A aula 2, alimentos. O tema da aula 3 foi a investigação de paternidade. A quarta aula, união estável. A quinta e última aula, a responsabilidade civil no direito de família, e também tratou da Maria da Penha. Professor, eu fiz uma pergunta no finalzinho do bloco anterior sobre a partir de que idade hoje a criança pode ser ouvida, se é que tem essa regra da idade. Olha, há muito tempo que a gente costuma ouvir a criança depois dos 12 anos. Não que eu não possa ouvir antes. Eu confesso para você que não faz mês ou dois que eu fiz uma audiência ouvindo uma criança de 9 anos. Mas o que precisa ser entendido é o seguinte: no Estatuto das Crianças, no nosso Estatuto, que aliás é uma lei maravilhosa, uma das maiores leis do mundo, se seria bom ser registrado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, define que em determinadas circunstâncias, a partir dos 12 anos, o juiz precisa, é importante que o juiz ouça a criança, para essas circunstâncias todas de guarda, disso, daquilo, onde quer ficar e tal. Mas tem que entender, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é voltado para uma situação muito peculiar da criança. O direito de família está inserido nisso também, mas tem o direito de família que cuida de determinadas circunstâncias outras das crianças também, com a abrangência maior, tem uma especificidade maior o ECA, mas ótimo. O que acontece? Entendo eu que a criança deve e pode ser ouvida quando souber falar. O problema é como saber ouvir. Esse é que é o problema. A criança está falando o que ela quer desde que muito tempo, mas nem pode ser o que ela quer o que vai prevalecer. Entende? Não pode, a criança tem idade, não pode escolher isso porque ela nem terminou a sua formação como pessoa, como nada. E talvez pode ter ali um pouquinho de alienação parental, pode acontecer muita coisa. Talvez nesse caso ter a participação de um psicólogo dentro do tribunal para poder saber e interpretar o que essa criança quer dizer. Esses dias mesmo, um pedido liminar para poder uma criança participar desses intercâmbios, né, que o pai, no caso, não estava autorizando a viagem, nem a continuidade no certame lá. O juiz pediu, me traga alguma coisa escrita da criança, ela já tem 15 anos, é uma adolescente, não é criança? Sim. Mas me traga uma coisa escrita dela, para eu saber que ela se manifestou pela vontade de participar desse instrumento, intercâmbio, né? Sim. Quer dizer, bacana, né? O juiz interessado. Bom, se a criança mesmo está nessa idade, já não é mais criança, vamos dizer assim, adolescente, então eu tenho essa preocupação nessa área. Mas isso não é o nome que eu estou falando, na parte do direito de família, ouvir as crianças, penso eu que uma vez que fale, tem que saber ouvir. Não que ela fale, quero ficar com a mamãe, quero ficar com o papai. Isso não significa, não pode haver uma criança de 4, 5 anos que já fale, isso precisa ser ouvido, entendido, saber a circunstância da vida dela, a separação e tudo mais, o que está acontecendo com ela. Essa instrumentação acho que ainda a gente não tem. Professor, um casal que tem aí a guarda hoje, digamos, não compartilhada, talvez colocar aí por essa a guarda única, a chamada visita ainda a visita, a guarda única. Mesmo depois de um tempo, ela pode agora o pai ou a mãe pedir, não, eu quero agora a guarda compartilhada? Pode sim, qualquer um dos dois. Pode sim, amigavelmente ou não. E aí vai ser observado se existe algum empecilho para isso. Os empecilhos são aqueles. Lá no finalzinho. Olha, a guarda única, ela sobrou, vamos dizer assim,
depois disso tudo que a gente estava conversando aqui, ela sobrou, ela é para uma exceção, ela é para uma coisa que não tem jeito de ter guarda compartilhada. Uma mãe ou um pai completamente, eu não queria dar um adjetivo, mas que tem uma conduta social que não seja adequada para ser pai e mãe. Não vou nem dizer qual, porque não importa, tem tantas, né? Ou que faça agressões físicas. Você tira a guarda, é óbvio. Aquela pessoa não pode estar com aquela criança se ela agride a criança. Fisicamente, psicologicamente, moralmente, o que for. Então, a guarda única ficou só para as hipóteses em que um deles, dos pais, não possa exercer aquela guarda. Aí, claro, você põe a guarda única. Ela não é a regra. Ou às vezes também como um acordo, quando o pai mora longe ou a mãe mora longe, aí há um entendimento, olha, não dá para cada 15 dias a criança ficar comigo 15 comigo não tem questão de escola, estudo, enfim, uma série de situações. Professor, vamos falar das indicações de leitura aqui. O professor trouxe para a gente alguns livros, ele vai dizer, falar um pouco sobre essas obras. Primeiro, para começar, curso de Direito de Família, professor. Rolf Madaleno, essa obra, ela é mais nova, né? É um autor, eu não sei se ele inaugurou com esse livro, mas é um autor que eu gosto muito de ler, né? Eu acho que ninguém pode perder essa leitura, deixar de fazer o curso sem ler essa Rolf Madaleno, principalmente quem quer ser advogado, porque ele é advogado militante em direito de família. É muito legal quando você estuda e quer ser advogado e atua na área, na advocacia, a coisa escrita por um advogado. Tem uma diferença, assim, não é melhor nem pior, né? Mas tem uma substância diferente de visão das coisas, de percepção do próprio direito de família, das circunstâncias, desses fatos todos, como eu estava contando aqui. Então, eu adoro ler o Rolf Madaleno. Ele sempre tem aquela ajudinha para a gente, no caso a caso do dia a dia, poder facilitar o diagnóstico melhor para você fazer uma petição inicial, fazer uma defesa, enfim. Ele ajuda muito, é imperdível. Curso de Direito Civil, está aqui, Famílias. Essa é uma obra maior, esse é só o volume sobre direito de família, né? E Cristiano Chaves e o colega que acompanha nesse curso, eles foram muito felizes em demonstrar problemas polêmicos, interpretar o direito civil, o curso de direito civil, interpretar o Código Civil e seus artigos sobre todos os institutos de direito de família, eles falam muito bem disso. O professor Cristiano dá uma aula sensacional, né? Então ele cativa muito a gente a estudar as teses dele, ele tem quase todas elas aí, e esse livro faz todo um levantamento da jurisprudência e da doutrina a respeito desses institutos e da posição deles. Então é muito bacana de estudar também, enriquece muito o trabalho da gente. Então, na verdade, o curso de Direito Civil é uma coleção, e aí esse aqui, o capítulo 6, trata justamente de famílias. Eles comentam todo o direito civil, mas no caso em específico do família. Bom, nós vamos aqui para uma outra obra, que é o Manual de Direito das Famílias. Olha, a desembargadora Maria Berenice Dias, ela é fenomenal. Ela talvez seja uma das doutrinadoras mais importantes da era moderna nossa no direito de família. Eu não me lembro o caso que eu tenha feito que eu não tenha olhado, Maria, o manual da Berenice, né? Hoje ela é advogada, ela se aposentou, era desembargadora no Rio Grande do Sul, deixou de ser desembargadora, eu creio que aposentou, e esse livro continua sendo uma diretriz para todos nós que vamos atuar em qualquer área do direito de família, advogado, promotor, juiz. É um basilador mesmo, é uma coisa basilar para a gente se orientar no direito de família. Muito bacana. Tratado de Direito das Famílias. Esse é um livro super recente, acabou de ser lançado no último congresso do IBDFAM. O IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? E vários dos autores, inclusive esses que eu citei agora, tem Rolf Madaleno. Tem parte desse livro, né? E é um livro muito bacana, trouxe todos os assuntos modernos, todas as polêmicas contemporâneas do direito de família, toda essa evolução que a gente comentou. É um livro também imperdível. Esse eu ainda estou pesquisando devagarzinho cada parte dele, porque ele é novíssimo, ele deve ter 1 mês ou 2 meses de lançado. Muito bom. Professor Robson Neves Filho, obrigado pela presença, parabéns pelas aulas, tratando de direito de família nesta semana aqui no Saber Direito. E lembro que você pode participar do programa, o nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br e pode assistir a este programa e também a outros programas da TV Justiça em nosso site, tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.